Os ecossistemas, eles são baseados numa ecologia. Essa ecologia, ela se dá pela associação de seres vivos que existem dentro de ecossistemas. Esses seres vivos são basicamente plantas, micro-organismos, animais, e a constituição deles formam esse ecossistema. Portanto, o ecossistema ele é muito biodiverso. Quando se fala de cursos d'água, córregos, rios, ribeirões, todos eles normalmente são acompanhados de uma mata ciliar. Essa mata tem como função a proteção desses cursos d'água. Essa mata ciliar ela é composta por um ecossistema que é biodiverso. Portanto, se eu retirar essa mata, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o assoreamento, erosões, a perda do solo, além da perda da biodiversidade que existe ao redor desse curso d'água. Esse curso d'água depende dessa mata. O caso do supermercado Bretas, também em área de preservação permanente. Todo o projeto foi aprovado, tudo foi concedido, foi construído e depois nós temos uma ação com liminar para quê? Para demolir ou para suspender, enfim. Isso é dinheiro jogado fora. Então, eu acho que o que está faltando, e não estou dizendo só em relação ao caso Bretas, como ao caso do shopping, mas em qualquer situação que o empreendedor ele quer se instalar e ele verifica que é uma área, é um espaço territorial especialmente protegido. Tem que ter um estudo mais, com metodologia mais aprofundada. Isso tem que ser dialogado até para ver se é viável mesmo aquela área. Será que o município não tem outra área para isso? E outra coisa, até que ponto a compensação ambiental ela resolve o problema? Porque ela vai recuperar um outro local? Vai. Mas o empreendimento vai continuar em cima da área de preservação permanente. E até que ponto, assim, será que o fato de ter compensação ambiental lá não exime de nenhuma responsabilidade daqui? Existem muitas decisões já dizendo, até dos nossos tribunais superiores, que não. Que o fato de uma empresa se instalar numa área de preservação permanente, compensar outra área ambiental do município, não a exime de pagar as devidas indenizações pelo dano que ele está cometendo nessa área de preservação permanente. Então a reflexão é sobre isso. Há toda uma legislação brasileira que protege e ampara as áreas de preservação permanente. Há, infelizmente, não vou dizer que são em todas as situações, eu repito, há exceções, porque há excelentes programas e políticas de proteção ambiental, mas não que abarque todas as situações, mas infelizmente, na maioria dos casos, há uma desvalorização da questão ambiental em detrimento em relação às questões de ordem econômica e desenvolvimento econômico. Bom, aqui a gente está na região de ecótono. E o que é o ecótono? O ecótono significa transição. É inevitável que mesmo dentro da zona urbana a gente tenha a transição entre uma área totalmente natural para uma área urbanizada com construção civil. O problema que a gente encontra aqui é porque, apesar de todo o esforço humano, somente árvores vão segurar a terra, o barranco, na beira do rio. Isso é um problema. Seja com árvores que não sejam nativas ou com elementos nativos, é preciso haver esse trabalho. Todavia, se a gente pudesse usar árvores nativas o tempo todo, seria bom porque essa água continua andando e ela vai ser jorrada em um curso maior e segue para uma zona natural. O ideal seria que a gente tivesse espécies nativas que estão adaptadas ao local, né? Mas como a gente às vezes não pode usar sempre dela, ou às vezes não tem esse pensamento, seria bom que se tivesse algum tipo de vegetação amparando esse trabalho de alvenaria aqui. É a diferença que a gente nota desse pedaço para o pedaço de frente condomínio. Um pequeno tratamento já faz diferença. Esse pedaço de Anápolis, como a gente vê ali no fundo, tem bastante área verde, tá?
Nos pedaços parecidos com aquele do Brasil Park Shopping, que já não conta com praticamente nenhuma vegetação, o sofrimento com relação ao tratamento dele, as ruas quebrando, é bem maior. Então, é inevitável que se precise da natureza, de zona de absorção de água, principalmente nesses locais, e Anápolis é conhecida por ser beira de rio mesmo, tem muitas nascentes, como foi filmado aqui, como a gente viu, e a água encontra o caminho dela. O homem pode colocar o que for, que ela vai encontrar o caminho, ela vai atravessar, e somente plantas e a terra em si, para absorver ela, é que vão diminuir esse potencial destrutivo, já que quem avançou aqui foi o homem, ok? Construção do Bretas completamente abandonada, sem nenhuma utilidade social ou econômica. E aqui o resultado dos danos ambientais, totalmente perceptíveis para qualquer um que se aproxima aqui da região. Agora, a questão que eu coloco é o fato de nós termos no nosso direito, na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, no artigo 225, a proteção do meio ambiente como direito fundamental, como direito difuso de terceira geração, de termos no próprio artigo 225 a proteção de espaços territoriais especialmente protegidos, e aqui eu destaco as áreas de preservação permanente, o fato da constitucionalização de estar numa lei maior, isso significou um avanço ou um retrocesso no nosso país? Essa que é uma questão que eu coloco, porque depois da Constituição Federal de 1988, nós temos a impressão que há sim uma proteção ambiental até na Constituição Federal, aumentou-se o número de ações. Se nós observarmos até os dados do Judiciário brasileiro, da década de 50 para cá, nós já tivemos muitas ações ambientais no Poder Judiciário, e esse número aumentou muito. Muitas questões ambientais são levadas ao judiciário, problemas ambientais rurais, problemas ambientais urbanos. Entretanto, o que se verifica dentro do Poder Judiciário é que as ações ambientais elas não são tratadas de uma forma geral. Certamente há exceções, mas elas não são tratadas com a mesma prioridade que outras ações. Parece-me que a questão ambiental ela é um pouco desconsiderada. Eu posso chegar a afirmar, pela experiência que eu tenho na área ambiental, que a proteção ambiental no Brasil hoje, ela goza de uma baixa efetividade. Por quê? Porque quando se confronta normas ambientais com questões de mercado, há um certo desprestígio em relação às normas ambientais. Por exemplo, se você tem um empreendimento que vai se instalar num determinado local, e o local escolhido pela construtora ou pela empresa que vai ser responsável pela construção é uma área, especialmente um espaço territorial especialmente protegido, seja um parque, seja uma área de preservação permanente, seja margem de córregos, seja locais de nascente, parece-me que se dá um jeito, né,